A população da China diminuiu pelo quarto ano consecutivo em 2025. Mais especificamente, o país perdeu mais de 3 milhões de habitantes no último ano. A taxa de natalidade caiu 17%, atingindo o nível mais baixo desde o início dos registros em 1949. O que está acontecendo? Por que as medidas do governo para evitar a queda populacional não funcionam? E como os sonhos da China de ser a maior potência do mundo podem acabar por causa disso? É isso que vou explicar no vídeo de hoje. Acompanhe. Apesar de ter mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China registrou apenas 7 milhões e 920 mil novos nascimentos em 2025. Isso foi uma queda abrupta em relação a 2024, quando 9 milhões e 540 mil chineses nasceram. Isso significa que o país teve apenas 5,6 nascimentos para cada 1.000 pessoas. Dados do Banco Mundial mostram que a taxa de fertilidade, ou seja, o número de nascimentos por mulher, caiu para 1 na China em 2023, o ano mais recente com dados disponíveis. Isso deixa ela bem abaixo da média global, de 2,2, e do nível mínimo de reposição, que é 2,1. Yi Fushan, demógrafo da Universidade de Wisconsin-Madison, afirmou que o número de nascimentos na China em 2025 foi aproximadamente o mesmo que em 1738, quando o país tinha apenas 150 milhões de habitantes. Enquanto poucos nascem, 11 milhões e 310 mil chineses faleceram no ano passado, levando o povo do país a encolher em uma proporção de 3,39 milhões de pessoas. A China hoje enfrenta um crescimento da população idosa. A parcela de chineses com 60 anos ou mais subiu para 23% em 2025, quase uma em cada 4 pessoas. Isso continua uma tendência preocupante de envelhecimento e queda de natalidade na segunda maior economia do mundo, que já se mostra um dos desafios mais complexos para o Partido Comunista Chinês resolver. Nada que eles fazem parece ajudar. Em 2016, o governo revogou sua antiga política do filho único e a substituiu por um limite de 2 filhos. Como isso não resultou num aumento sustentado de taxa de natalidade, as autoridades anunciaram que permitiriam até 3 filhos para o casal em 2021. Quando isso também não funcionou, o limite foi totalmente revogado. Esse ano, o governo destinou 90 bilhões de yuans, cerca de 67 bilhões de reais, para seu Programa Nacional de Subsídio para Cuidados Infantis. Há planos para expandir o Seguro Nacional de Saúde para cobrir todas as despesas relacionadas ao parto, incluindo o tratamento de fertilização in vitro. Já há recompensas em dinheiro e até isenções fiscais para famílias com filhos menores de 3 anos. E foi aprovada a extensão da licença maternidade de 98 para 158 dias. Eles até criaram um polêmico novo imposto de 13% sobre métodos contraceptivos. E, mesmo assim, nada parece segurar a queda livre da natalidade na China. Mas você pode estar se perguntando, isso é uma tendência mundial, não é? Por que com a China seria diferente? Sim, é inegável que temos cada vez menos nascimentos no mundo, algo especialmente notável nos países desenvolvidos da Europa. Esse é, por muitos, visto como o maior desafio da humanidade no século XXI. Todos os países, à medida que ficam mais desenvolvidos, vão vendo sua população envelhecer e diminuir. Porém, a China, diferente dos europeus, ficou velha antes de ficar rica. O PIB per capita chinês ainda é baixo, deixando o país em 99º lugar no ranking, comparável a nações como México, Malásia, Granada e Ilhas Maurício. Ou seja, há idosos demais e pouco dinheiro para sustentá-los. Além disso, o problema parece muito mais grave e irreversível na China, por uma série de fatores. Primeiro, o sistema de aposentadoria chinês já se encontra próximo de uma crise. Dentro de 2 décadas, a população em idade de aposentadoria na China deverá ultrapassar a população total dos Estados Unidos. Estima-se que, até 2040, 402 milhões de chineses, ou 28% da população, terão mais de 60 anos, a atual idade legal para a aposentadoria de homens no país. Ou seja, o envelhecimento da China não é só muito intenso, ele também é muito rápido. O relatório de 2019 da Academia Chinesa de Ciências Sociais alertou que, com a queda da proporção entre trabalhadores e aposentados, o Fundo Nacional de Seguridade Social, criado em 2000 para financiar a Previdência da China, provavelmente se esgotará antes de 2035. E até aumentar a idade de aposentadoria, uma questão já politicamente sensível, pode não ser o suficiente para resolver o problema. A China talvez tenha que fazer reformas profundas, adotando estratégias ainda mais orientadas pelo mercado e cedendo parte do controle do seu sistema financeiro para levantar fundos e não implodir a aposentadoria, algo que tiraria poder do Partido Comunista. Em segundo lugar, a China tem muito pouca imigração. Apesar de seu local central na economia do mundo, estima-se que apenas 0,1% das pessoas que moram na China são imigrantes. Isso coloca o país na 191ª posição no ranking, entre Sri Lanka e Madagascar. Em comparação, os Estados Unidos, os maiores competidores da China, possuem 15% da sua população composta por imigrantes de outros países. Isso importa porque a imigração proporciona uma constante renovação populacional, entrada de novos cérebros no país e expansão tanto da força de trabalho quanto do mercado consumidor interno,
fatores economicamente cruciais para o desenvolvimento. E, finalmente, essa é uma tendência muito mais difícil de reverter na China do que em outros países pela cultura e política. De 1979 a 2015, Pequim impôs a política do filho único, por temores de uma bomba populacional insustentável, algo que também preocupava as elites ocidentais. Mas, ao contrário do Ocidente, onde a democracia conteve as formas mais extremas de controle populacional, a China pulou nessa com tudo. Abortos e esterilizações forçadas, multas, propagandas e diversas ações criaram um país com uma cultura de não ter filhos. Meninas não nascidas foram particularmente vitimadas por abortos durante a política do filho único, por serem vistas como menos capazes de sustentar os pais na velhice. Isso criou um desequilíbrio populacional. Há dezenas de milhões de homens a mais do que mulheres na China, o que torna ainda mais difícil formar casais e famílias. Além disso, a China de hoje é um país onde muitos jovens não têm irmãos. Como a política do filho único durou muito tempo, seus pais também não têm irmãos, portanto eles não têm tios, tias nem primos. As famílias são pequenas e as pessoas tendem a viver sozinhas e isoladas. Os jovens chineses que conseguem se casar, assim como no resto do mundo, estão adiando os planos de ter filhos, devido a crescentes preocupações econômicas e a intensificação da competição no mercado de trabalho. Tudo isso gera um cenário no qual o trauma e a cultura gerados pelo controle populacional no país talvez sejam impossíveis de reverter. Por isso, o principal motivo que deve impedir a China de ultrapassar os Estados Unidos como potência dominante é justamente a crise de natalidade. Estima-se que a população chinesa caia para menos da metade em 2100, chegando a cerca de 630 milhões. É algo sem paralelo na história. Isso significa menos gente trabalhando, menos produção e crescimento potencial menor. Algo especialmente crítico para um país como a China que colocou todas as fichas na indústria. Também há menos soldados e menos cientistas trabalhando na área de tecnologia militar, e diminui a possibilidade de eles baterem de frente com os americanos. Além disso, como eu disse, o envelhecimento explode gastos com saúde e aposentadoria, e drena recursos de inovação, expansão internacional e tecnologia. Finalmente, o consumo interno também perde fôlego. Populações mais velhas consomem menos e a taxa de poupança segue alta por insegurança futura. Então, enquanto a China envelhece rápido, restringe imigração e centraliza decisões, os Estados Unidos atraem imigrantes qualificados, mantêm uma população relativamente jovem, além de universidades, capital de risco e inovação descentralizada. Tudo isso pode impedir que a China se torne o poder hegemônico que ela tanto sonha em ser. Mas dá para salvar essa situação? Pouco a pouco, Xi Jinping e a alta cúpula do Partido Comunista Chinês parecem não acreditar que seja possível reverter esse cenário, e a China vai direcionando suas apostas para a inovação tecnológica e inteligência artificial para manter o país solvente. Se máquinas trabalham por nós, enquanto novas tecnologias e IA fazem os trabalhadores terem um salto de produtividade, pode ser possível sustentar os idosos e a economia mesmo com menos pessoas. É um pensamento que faz sentido, mas é uma aposta. Se ela não der certo, a China pode ter que enfrentar uma escolha difícil: se abrir ainda mais econômica e politicamente ou arriscar ficar cada vez mais para trás dos Estados Unidos no futuro. Vamos acompanhar. Se inscreve para mais vídeos como esse e nos vemos no próximo.